Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Aqui, a gente reencontra o Po já estabelecido como o dragão guerreiro. Ele não é mais aquele panda totalmente perdido do primeiro filme. Agora, ele protege o Vale da Paz ao lado dos 5 Furiosos, combate vilões com confiança e até virou uma espécie de celebridade local. Todo mundo conhece o Po, todo mundo ama o Po, inclusive ele mesmo. Só que, mesmo com toda essa segurança aparente, ainda existe um vazio dentro dele. Um pedaço da própria história que continua sem respostas. A trama começa com uma nova ameaça surgindo na China. Lord Shen, um pavão arrogante, frio e extremamente perigoso, que desenvolveu uma arma capaz de acabar com o Kung Fu. E isso não é pouca coisa. O Kung Fu não é só uma técnica de luta nesse universo. Ele representa tradição, equilíbrio, disciplina e conexão espiritual. Ou seja, Shen não quer apenas dominar a China, ele quer apagar tudo o que o Kung Fu simboliza. Ao mesmo tempo em que o perigo cresce do lado de fora, algo começa a se quebrar dentro do Po. Certos símbolos, lembranças e visões despertam nele memórias confusas sobre seu passado. Ele sempre soube que foi adotado, mas nunca questionou muito isso. Agora, essas perguntas começam a incomodar. Quem eu era antes? O que aconteceu com meus pais? Por que eu fui deixado para trás? No Vale da Paz, Po já é uma lenda viva. As pessoas pedem autógrafo, contam histórias exageradas sobre suas batalhas e olham para ele com admiração. E claro, o Po adora tudo isso. Ele continua o mesmo panda atrapalhado e comilão, mas agora com uma confiança que antes não existia. Ao lado dele estão os 5 Furiosos, Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-a-Deus e Garça. O grupo funciona como uma verdadeira equipe. As lutas são coordenadas, cada um sabe exatamente o seu papel e o Po finalmente se sente parte daquele time. Logo no início, vemos uma missão cheia de ação e humor, que serve para deixar claro: o Kung Fu está mais vivo do que nunca, e Po está no auge. Mas enquanto o Vale da Paz vive em harmonia, o mundo lá fora começa a dar sinais de perigo. A história corta para um passado distante, apresentado em um estilo visual diferente, quase como uma pintura em movimento. É aqui que conhecemos Lord Shen ainda jovem, um pavão ambicioso, inteligente e extremamente orgulhoso. Shen nasce em uma família poderosa, governantes da cidade de Gongmen, mas desde cedo demonstra uma obsessão por armas e pólvora. Ele não se interessa por equilíbrio, espiritualidade ou tradição, só por poder. Uma profecia muda tudo. Shen ouve que será derrotado por um guerreiro preto e branco se continuar seguindo esse caminho. Tomado pelo medo do próprio destino, ele decide agir antes que a profecia se cumpra. E é aqui que o filme mostra seu lado mais sombrio. Shen ordena o extermínio dos pandas, acreditando que assim poderá eliminar qualquer ameaça ao seu futuro. Essa decisão é o ponto de virada não só para o vilão, mas para toda a história. Shen não apenas tenta fugir do destino, ele o provoca. Seu medo o transforma em um monstro, e suas ações deixam marcas profundas que ecoam até o presente. Voltando ao tempo atual, Shen é banido por seus próprios pais ao descobrirem o que ele fez. Humilhado e cheio de ódio, ele desaparece, mas não desiste. Pelo contrário, ele passa anos aperfeiçoando sua criação, uma arma capaz de destruir mestres de Kung Fu à distância, algo nunca visto antes, uma ameaça real a tudo o que o Kung Fu representa. Enquanto isso, Po e os 5 Furiosos recebem notícias preocupantes. Rumores falam de vilas atacadas por lobos usando armas estranhas, explosões e canhões. Mestres estão sendo derrotados sem sequer chegar perto do inimigo. Algo está errado, muito errado. O grupo parte para investigar e é nessa jornada que o conflito interno do Po começa a aparecer. Durante uma batalha contra os lobos de Shen, Po vê o símbolo do pavão gravado em uma caixa de armas e algo dentro dele trava. Uma imagem rápida, quase um flash, invade sua mente. Fogo, gritos, caos. Ele perde o foco, fica vulnerável e quase é derrotado.
Esse momento é crucial. Pela primeira vez, o Po percebe que existe algo mal resolvido dentro dele. Ele sempre acreditou que era feliz do jeito que era, mas essas visões mostram que não é bem assim. O passado, que ele nunca questionou, começa a cobrar atenção. Ainda assim, Po tenta disfarçar tudo com humor, como sempre fez. Brinca, faz piada, muda de assunto, mas a tigresa percebe. Ela sente que o Po não está bem, mesmo sem ele dizer nada. Esse silêncio diz muito. Cada novo confronto com os lobos de Lord Shen dão mais flashes desconexos, fogo se espalhando, prédios queimando, gritos de pânico e uma sensação constante de perda. Po não entende exatamente o que são essas imagens, mas sente que elas fazem parte de algo muito maior, algo que ele evitou encarar a vida inteira. Ao chegarem à cidade de Gongmen, o clima muda completamente. Não existe a leveza do Vale da Paz ali. As ruas estão vazias, os portões fechados e o medo domina tudo. A cidade, que antes era símbolo de prosperidade, agora parece sufocada, como se estivesse presa no passado, assim como Po. É nesse ponto que o grupo encontra os mestres Thundering Rhino, Storming Ox e Croc, guerreiros lendários encarregados de proteger a cidade. Eles confirmam a pior notícia possível. Shen voltou. E não só voltou, como está pronto para testar sua arma em larga escala. Esses mestres representam o Kung Fu tradicional, firme, enraizado na disciplina e na honra. Eles acreditam que nenhuma arma pode derrotar o verdadeiro espírito do Kung Fu. Mas estão errados. Quando Shen aparece, ele não vem com gritos ou fúria descontrolada. Ele surge calmo, elegante e cruel. Sua presença é desconfortável, ele provoca, debocha e, acima de tudo, demonstra total desprezo pelo Kung Fu. E então, ele faz o impensável. Usa o canhão. Em poucos segundos, um dos grandes mestres é derrotado sem sequer ter chance de lutar. Esse momento é um choque. Não só para os personagens, mas para o próprio filme. Pela primeira vez, o Kung Fu parece impotente. A tradição falha diante da inovação usada para o mal. Shen prova que não está brincando. Ele não quer apenas vencer, ele quer humilhar tudo o que veio antes dele. Durante o caos, Po enfrenta Shen cara a cara pela primeira vez. E é aí que o golpe emocional vem com força total. Ao olhar para Shen, as memórias do Po se tornam claras demais. Ele lembra da noite em que sua vila foi atacada, lembra da correria, do fogo, da mãe tentando salvá-lo, lembra do símbolo do pavão. Tudo se conecta. Po entra em pânico. O panda que enfrentou Tai Lung sem medo agora trava completamente. Seus movimentos perdem força, sua mente se enche de dor e acaba sendo gravemente ferido pelo canhão de Shen. Não é só um ataque físico, é o peso do trauma vindo à tona de uma vez. Enquanto Po se recupera, a tigresa assume um papel fundamental. Em um dos diálogos mais fortes do filme, ela revela que também perdeu seus pais muito cedo, que cresceu carregando raiva, dor e silêncio. Mas, diferente do Po, ela aprendeu a canalizar tudo isso para dentro, se tornando forte, embora nunca totalmente em paz. Essa conversa cria uma conexão real entre os dois. Não é uma troca de frases bonitas, é crua, sincera e cheia de coisas não ditas. Tigresa entende exatamente o que o Po está sentindo, mesmo sem conseguir ajudá-lo completamente. E enquanto o Po está quebrado por dentro, Shen segue avançando. Ele toma o controle total da cidade de Gongmen, prende os mestres restantes e se prepara para lançar sua arma contra toda a China. Para ele, não existe dúvida, não existe arrependimento. Ele acredita que está cumprindo seu destino ao destruí-lo. Aqui, a gente reencontra o Po já estabelecido como o dragão guerreiro. Ele não é mais aquele panda totalmente perdido do primeiro filme. Agora, ele protege o Vale da Paz ao lado dos 5 Furiosos, combate vilões com confiança e até virou uma espécie de celebridade local. Todo mundo conhece o Po, todo mundo ama o Po, inclusive ele mesmo. Só que, mesmo com toda essa segurança aparente, ainda existe um vazio dentro dele. Um pedaço da própria história que continua sem respostas.
A trama começa com uma nova ameaça surgindo na China. Lord Shen, um pavão arrogante, frio e extremamente perigoso, que desenvolveu uma arma capaz de acabar com o Kung Fu. E isso não é pouca coisa. O Kung Fu não é só uma técnica de luta nesse universo. Ele representa tradição, equilíbrio, disciplina e conexão espiritual. Ou seja, Shen não quer apenas dominar a China, ele quer apagar tudo o que o Kung Fu simboliza. Ao mesmo tempo em que o perigo cresce do lado de fora, algo começa a se quebrar dentro do Po. Certos símbolos, lembranças e visões despertam nele memórias confusas sobre seu passado. Ele sempre soube que foi adotado, mas nunca questionou muito isso. Agora, essas perguntas começam a incomodar. Quem eu era antes? O que aconteceu com meus pais? Por que eu fui deixado para trás? No Vale da Paz, Po já é uma lenda viva. As pessoas pedem autógrafo, contam histórias exageradas sobre suas batalhas e olham para ele com admiração. E claro, o Po adora tudo isso. Ele continua o mesmo panda atrapalhado e comilão, mas agora com uma confiança que antes não existia. Ao lado dele estão os 5 furiosos: Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-a-Deus e Garça. O grupo funciona como uma verdadeira equipe. As lutas são coordenadas, cada um sabe exatamente o seu papel e o Po finalmente se sente parte daquele time. Logo no início, vemos uma missão cheia de ação e humor, que serve para deixar claro: o Kung Fu está mais vivo do que nunca, e Po está no auge. Mas enquanto o Vale da Paz vive em harmonia, o mundo lá fora começa a dar sinais de perigo. A história corta para um passado distante, apresentado em um estilo visual diferente, quase como uma pintura em movimento. É aqui que conhecemos Lord Shen ainda jovem, um pavão ambicioso, inteligente e extremamente orgulhoso. Shen nasce em uma família poderosa, governantes da cidade de Gongmen, mas desde cedo demonstra uma obsessão por armas e pólvora. Ele não se interessa por equilíbrio, espiritualidade ou tradição, só por poder. Uma profecia muda tudo. Shen ouve que será derrotado por um guerreiro preto e branco se continuar seguindo esse caminho. Tomado pelo medo do próprio destino, ele decide agir antes que a profecia se cumpra. E é aqui que o filme mostra seu lado mais sombrio. Shen ordena o extermínio dos pandas, acreditando que assim poderá eliminar qualquer ameaça ao seu futuro. Essa decisão é o ponto de virada não só para o vilão, mas para toda a história. Shen não apenas tenta fugir do destino, ele o provoca. Seu medo o transforma em um monstro, e suas ações deixam marcas profundas que ecoam até o presente. Voltando ao tempo atual, Shen é banido por seus próprios pais ao descobrirem o que ele fez. Humilhado e cheio de ódio, ele desaparece, mas não desiste. Pelo contrário, ele passa anos aperfeiçoando sua criação, uma arma capaz de destruir mestres de Kung Fu à distância, algo nunca visto antes, uma ameaça real a tudo o que o Kung Fu representa. Enquanto isso, Po e os 5 furiosos recebem notícias preocupantes. Rumores falam de vilas atacadas por lobos usando armas estranhas, explosões e canhões. Mestres estão sendo derrotados sem sequer chegar perto do inimigo. Algo está errado, muito errado. O grupo parte para investigar e é nessa jornada que o conflito interno do Po começa a aparecer. Durante uma batalha contra os lobos de Shen, Po vê o símbolo do pavão gravado em uma caixa de armas e algo dentro dele trava. Uma imagem rápida, quase um flash, invade sua mente. Fogo, gritos, caos. Ele perde o foco, fica vulnerável e quase é derrotado. Esse momento é crucial. Pela primeira vez, o Po percebe que existe algo mal resolvido dentro dele. Ele sempre acreditou que era feliz do jeito que era, mas essas visões mostram que não é bem assim. O passado, que ele nunca questionou, começa a cobrar atenção. Ainda assim, Po tenta disfarçar tudo com humor, como sempre fez. Brinca, faz piada, muda de assunto, mas a tigresa percebe. Ela sente que o Po não está bem, mesmo sem ele dizer nada. Esse silêncio diz muito. Cada novo confronto com os lobos de Lord Shen dão mais flashes desconexos, fogo se espalhando, prédios queimando, gritos de pânico e uma sensação constante de perda.
Po não entende exatamente o que são essas imagens, mas sente que elas fazem parte de algo muito maior, algo que ele evitou encarar a vida inteira. Ao chegarem à cidade de Gongmen, o clima muda completamente. Não existe a leveza do Vale da Paz ali. As ruas estão vazias, os portões fechados e o medo domina tudo. A cidade, que antes era símbolo de prosperidade, agora parece sufocada, como se estivesse presa no passado, assim como Po. É nesse ponto que o grupo encontra os mestres Thundering Rhino, Storming Ox e Croc, guerreiros lendários encarregados de proteger a cidade. Eles confirmam a pior notícia possível. Shen voltou. E não só voltou, como está pronto para testar sua arma em larga escala. Esses mestres representam o Kung Fu tradicional, firme, enraizado na disciplina e na honra. Eles acreditam que nenhuma arma pode derrotar o verdadeiro espírito do Kung Fu. Mas estão errados. Quando Shen aparece, ele não vem com gritos ou fúria descontrolada. Ele surge calmo, elegante e cruel. Sua presença é desconfortável, ele provoca, debocha e, acima de tudo, demonstra total desprezo pelo Kung Fu. E então, ele faz o impensável. Usa o canhão. Em poucos segundos, um dos grandes mestres é derrotado sem sequer ter chance de lutar. Esse momento é um choque. Não só para os personagens, mas para o próprio filme. Pela primeira vez, o Kung Fu parece impotente. A tradição falha diante da inovação usada para o mal. Shen prova que não está brincando. Ele não quer apenas vencer, ele quer humilhar tudo o que veio antes dele. Durante o caos, Po enfrenta Shen cara a cara pela primeira vez. E é aí que o golpe emocional vem com força total. Ao olhar para Shen, as memórias do Po se tornam claras demais. Ele lembra da noite em que sua vila foi atacada, lembra da correria, do fogo, da mãe tentando salvá-lo, lembra do símbolo do pavão. Tudo se conecta. Po entra em pânico. O panda que enfrentou Tai Lung sem medo agora trava completamente. Seus movimentos perdem força, sua mente se enche de dor e acaba sendo gravemente ferido pelo canhão de Shen. Não é só um ataque físico, é o peso do trauma vindo à tona de uma vez. Enquanto Po se recupera, a tigresa assume um papel fundamental. Em um dos diálogos mais fortes do filme, ela revela que também perdeu seus pais muito cedo, que cresceu carregando raiva, dor e silêncio. Mas, diferente do Po, ela aprendeu a canalizar tudo isso para dentro, se tornando forte, embora nunca totalmente em paz. Essa conversa cria uma conexão real entre os dois. Não é uma troca de frases bonitas, é crua, sincera e cheia de coisas não ditas. Tigresa entende exatamente o que o Po está sentindo, mesmo sem conseguir ajudá-lo completamente. E enquanto o Po está quebrado por dentro, Shen segue avançando. Ele toma o controle total da cidade de Gongmen, prende os mestres restantes e se prepara para lançar sua arma contra toda a China. Para ele, não existe dúvida, não existe arrependimento. Ele acredita que está cumprindo seu destino ao destruir. Aqui, a gente reencontra o Po já estabelecido como o dragão guerreiro. Ele não é mais aquele panda totalmente perdido do primeiro filme. Agora, ele protege o Vale da Paz ao lado dos 5 Furiosos, combate vilões com confiança e até virou uma espécie de celebridade local. Todo mundo conhece o Po, todo mundo ama o Po, inclusive ele mesmo. Só que, mesmo com toda essa segurança aparente, ainda existe um vazio dentro dele. Um pedaço da própria história que continua sem respostas. A trama começa com uma nova ameaça surgindo na China. Lord Shen, um pavão arrogante, frio e extremamente perigoso, que desenvolveu uma arma capaz de acabar com o Kung Fu. E isso não é pouca coisa. O Kung Fu não é só uma técnica de luta nesse universo. Ele representa tradição, equilíbrio, disciplina e conexão espiritual. Ou seja, Shen não quer apenas dominar a China, ele quer apagar tudo o que o Kung Fu simboliza. Ao mesmo tempo em que o perigo cresce do lado de fora, algo começa a se quebrar dentro do Po.
Certos símbolos, lembranças e visões despertam nele memórias confusas sobre seu passado. Ele sempre soube que foi adotado, mas nunca questionou muito isso. Agora, essas perguntas começam a incomodar. Quem eu era antes? O que aconteceu com meus pais? Por que eu fui deixado para trás? No Vale da Paz, Po já é uma lenda viva. As pessoas pedem autógrafo, contam histórias exageradas sobre suas batalhas e olham para ele com admiração. E claro, o Po adora tudo isso. Ele continua o mesmo panda atrapalhado e comilão, mas agora com uma confiança que antes não existia. Ao lado dele estão os 5 furiosos: Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-a-Deus e Garça. O grupo funciona como uma verdadeira equipe. As lutas são coordenadas, cada um sabe exatamente o seu papel e o Po finalmente se sente parte daquele time. Logo no início, vemos uma missão cheia de ação e humor, que serve para deixar claro: o Kung Fu está mais vivo do que nunca, e Po está no auge. Mas enquanto o Vale da Paz vive em harmonia, o mundo lá fora começa a dar sinais de perigo. A história corta para um passado distante, apresentado em um estilo visual diferente, quase como uma pintura em movimento. É aqui que conhecemos Lord Shen ainda jovem, um pavão ambicioso, inteligente e extremamente orgulhoso. Shen nasce em uma família poderosa, governantes da cidade de Gongmen, mas desde cedo demonstra uma obsessão por armas e pólvora. Ele não se interessa por equilíbrio, espiritualidade ou tradição, só por poder. Uma profecia muda tudo. Shen ouve que será derrotado por um guerreiro preto e branco se continuar seguindo esse caminho. Tomado pelo medo do próprio destino, ele decide agir antes que a profecia se cumpra. E é aqui que o filme mostra seu lado mais sombrio. Shen ordena o extermínio dos pandas, acreditando que assim poderá eliminar qualquer ameaça ao seu futuro. Essa decisão é o ponto de virada não só para o vilão, mas para toda a história. Shen não apenas tenta fugir do destino, ele o provoca. Seu medo o transforma em um monstro, e suas ações deixam marcas profundas que ecoam até o presente. Voltando ao tempo atual, Shen é banido por seus próprios pais ao descobrirem o que ele fez. Humilhado e cheio de ódio, ele desaparece, mas não desiste. Pelo contrário, ele passa anos aperfeiçoando sua criação, uma arma capaz de destruir mestres de Kung Fu à distância, algo nunca visto antes, uma ameaça real a tudo o que o Kung Fu representa. Enquanto isso, Po e os 5 furiosos recebem notícias preocupantes. Rumores falam de vilas atacadas por lobos usando armas estranhas, explosões e canhões. Mestres estão sendo derrotados sem sequer chegar perto do inimigo. Algo está errado, muito errado. O grupo parte para investigar e é nessa jornada que o conflito interno do Po começa a aparecer. Durante uma batalha contra os lobos de Shen, Po vê o símbolo do pavão gravado em uma caixa de armas e algo dentro dele trava. Uma imagem rápida, quase um flash, invade sua mente. Fogo, gritos, caos. Ele perde o foco, fica vulnerável e quase é derrotado. Esse momento é crucial. Pela primeira vez, o Po percebe que existe algo mal resolvido dentro dele. Ele sempre acreditou que era feliz do jeito que era, mas essas visões mostram que não é bem assim. O passado, que ele nunca questionou, começa a cobrar atenção. Ainda assim, Po tenta disfarçar tudo com humor, como sempre fez. Brinca, faz piada, muda de assunto, mas a tigresa percebe. Ela sente que o Po não está bem, mesmo sem ele dizer nada. Esse silêncio diz muito. Cada novo confronto com os lobos de Lord Shen dão mais flashes desconexos. Fogo se espalhando, prédios queimando, gritos de pânico e uma sensação constante de perda. Po não entende exatamente o que são essas imagens, mas sente que elas fazem parte de algo muito maior, algo que ele evitou encarar a vida inteira. Ao chegarem à cidade de Gongmen, o clima muda completamente. Não existe a leveza do Vale da Paz ali. As ruas estão vazias, os portões fechados e o medo domina tudo. A cidade, que antes era símbolo de prosperidade, agora parece sufocada, como se estivesse presa no passado, assim como Po. É nesse ponto que o grupo encontra os mestres Thundering Rhino, Storming Ox e Croc, guerreiros lendários encarregados de proteger a cidade. Eles confirmam a pior notícia possível.
Shen voltou. E não só voltou, como está pronto para testar sua arma em larga escala. Esses mestres representam o Kung Fu tradicional, firme, enraizado na disciplina e na honra. Eles acreditam que nenhuma arma pode derrotar o verdadeiro espírito do Kung Fu. Mas estão errados. Quando Shen aparece, ele não vem com gritos ou fúria descontrolada. Ele surge calmo, elegante e cruel. Sua presença é desconfortável, ele provoca, debocha e, acima de tudo, demonstra total desprezo pelo Kung Fu. E então, ele faz o impensável. Usa o canhão. Em poucos segundos, um dos grandes mestres é derrotado sem sequer ter chance de lutar. Esse momento é um choque. Não só para os personagens, mas para o próprio filme. Pela primeira vez, o Kung Fu parece impotente. A tradição falha diante da inovação usada para o mal. Shen prova que não está brincando. Ele não quer apenas vencer, ele quer humilhar tudo o que veio antes dele. Durante o caos, Po enfrenta Shen cara a cara pela primeira vez. E é aí que o golpe emocional vem com força total. Ao olhar para Shen, as memórias do Po se tornam claras demais. Ele lembra da noite em que sua vila foi atacada, lembra da correria, do fogo, da mãe tentando salvá-lo, lembra do símbolo do pavão. Tudo se conecta. Po entra em pânico. O panda que enfrentou Tai Lung sem medo agora trava completamente. Seus movimentos perdem força, sua mente se enche de dor e acaba sendo gravemente ferido pelo canhão de Shen. Não é só um ataque físico, é o peso do trauma vindo à tona de uma vez. Enquanto Po se recupera, a tigresa assume um papel fundamental. Em um dos diálogos mais fortes do filme, ela revela que também perdeu seus pais muito cedo, que cresceu carregando raiva, dor e silêncio. Mas, diferente do Po, ela aprendeu a canalizar tudo isso para dentro, se tornando forte, embora nunca totalmente em paz. Essa conversa cria uma conexão real entre os dois. Não é uma troca de frases bonitas, é crua, sincera e cheia de coisas não ditas. Tigresa entende exatamente o que o Po está sentindo, mesmo sem conseguir ajudá-lo completamente. E enquanto o Po está quebrado por dentro, Shen segue avançando. Ele toma o controle total da cidade de Gongmeng, prende os mestres restantes e se prepara para lançar sua arma contra toda a China. Para ele, não existe dúvida, não existe arrependimento. Ele acredita que está cumprindo seu destino ao destruir. Aqui, a gente reencontra o Po já estabelecido como o dragão guerreiro. Ele não é mais aquele panda totalmente perdido do primeiro filme. Agora, ele protege o Vale da Paz ao lado dos 5 Furiosos, combate vilões com confiança e até virou uma espécie de celebridade local. Todo mundo conhece o Po, todo mundo ama o Po, inclusive ele mesmo. Só que, mesmo com toda essa segurança aparente, ainda existe um vazio dentro dele. Um pedaço da própria história que continua sem respostas. A trama começa com uma nova ameaça surgindo na China. Lord Shen, um pavão arrogante, frio e extremamente perigoso, que desenvolveu uma arma capaz de acabar com o Kung Fu. E isso não é pouca coisa. O Kung Fu não é só uma técnica de luta nesse universo. Ele representa tradição, equilíbrio, disciplina e conexão espiritual. Ou seja, Shen não quer apenas dominar a China, ele quer apagar tudo o que o Kung Fu simboliza. Ao mesmo tempo em que o perigo cresce do lado de fora, algo começa a se quebrar dentro do Po. Certos símbolos, lembranças e visões despertam nele memórias confusas sobre seu passado. Ele sempre soube que foi adotado, mas nunca questionou muito isso. Agora, essas perguntas começam a incomodar. Quem eu era antes? O que aconteceu com meus pais? Por que eu fui deixado para trás? No Vale da Paz, Po já é uma lenda viva. As pessoas pedem autógrafo, contam histórias exageradas sobre suas batalhas e olham para ele com admiração. E claro, o Po adora tudo isso. Ele continua o mesmo panda atrapalhado e comilão, mas agora com uma confiança que antes não existia. Ao lado dele estão os 5 Furiosos, Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-a-Deus e Garça.
O grupo funciona como uma verdadeira equipe. As lutas são coordenadas, cada um sabe exatamente o seu papel e o Po finalmente se sente parte daquele time. Logo no início, vemos uma missão cheia de ação e humor, que serve para deixar claro: o Kung Fu está mais vivo do que nunca e Po está no auge. Mas enquanto o Vale da Paz vive em harmonia, o mundo lá fora começa a dar sinais de perigo. A história corta para um passado distante, apresentado em um estilo visual diferente, quase como uma pintura em movimento. É aqui que conhecemos Lord Shen ainda jovem, um pavão ambicioso, inteligente e extremamente orgulhoso. Shen nasce em uma família poderosa, governantes da cidade de Gongmen, mas desde cedo demonstra uma obsessão por armas e pólvora. Ele não se interessa por equilíbrio, espiritualidade ou tradição, só por poder. Uma profecia muda tudo. Shen ouve que será derrotado por um guerreiro preto e branco se continuar seguindo esse caminho. Tomado pelo medo do próprio destino, ele decide agir antes que a profecia se cumpra. E é aqui que o filme mostra seu lado mais sombrio. Shen ordena o extermínio dos pandas, acreditando que assim poderá eliminar qualquer ameaça ao seu futuro. Essa decisão é o ponto de virada não só para o vilão, mas para toda a história. Shen não apenas tenta fugir do destino, ele o provoca. Seu medo o transforma em um monstro, e suas ações deixam marcas profundas que ecoam até o presente. Voltando ao tempo atual, Shen é banido por seus próprios pais ao descobrirem o que ele fez. Humilhado e cheio de ódio, ele desaparece, mas não desiste. Pelo contrário, ele passa anos aperfeiçoando sua criação, uma arma capaz de destruir mestres de Kung Fu à distância, algo nunca visto antes, uma ameaça real a tudo o que o Kung Fu representa. Enquanto isso, Po e os 5 Furiosos recebem notícias preocupantes. Rumores falam de vilas atacadas por lobos usando armas estranhas, explosões e canhões. Mestres estão sendo derrotados sem sequer chegar perto do inimigo. Algo está errado, muito errado. O grupo parte para investigar e é nessa jornada que o conflito interno do Po começa a aparecer. Durante uma batalha contra os lobos de Shen, Po vê o símbolo do pavão gravado em uma caixa de armas e algo dentro dele trava. Uma imagem rápida, quase um flash, invade sua mente. Fogo, gritos, caos. Ele perde o foco, fica vulnerável e quase é derrotado. Esse momento é crucial. Pela primeira vez, o Po percebe que existe algo mal resolvido dentro dele. Ele sempre acreditou que era feliz do jeito que era, mas essas visões mostram que não é bem assim. O passado, que ele nunca questionou, começa a cobrar atenção. Ainda assim, Po tenta disfarçar tudo com humor, como sempre fez. Brinca, faz piada, muda de assunto, mas a tigresa percebe. Ela sente que o Po não está bem, mesmo sem ele dizer nada. Esse silêncio diz muito. Cada novo confronto com os lobos de Lord Shen dão mais flashes desconexos, fogo se espalhando, prédios queimando, gritos de pânico e uma sensação constante de perda. Po não entende exatamente o que são essas imagens, mas sente que elas fazem parte de algo muito maior, algo que ele evitou encarar a vida inteira. Ao chegarem à cidade de Gongmen, o clima muda completamente. Não existe a leveza do Vale da Paz ali. As ruas estão vazias, os portões fechados e o medo domina tudo. A cidade, que antes era símbolo de prosperidade, agora parece sufocada, como se estivesse presa no passado, assim como Po. É nesse ponto que o grupo encontra os mestres Thundering Rhino, Storming Ox e Croc, guerreiros lendários encarregados de proteger a cidade. Eles confirmam a pior notícia possível. Shen voltou. E não só voltou, como está pronto para testar sua arma em larga escala. Esses mestres representam o Kung Fu tradicional, firme, enraizado na disciplina e na honra. Eles acreditam que nenhuma arma pode derrotar o verdadeiro espírito do Kung Fu. Mas estão errados. Quando Shen aparece, ele não vem com gritos ou fúria descontrolada. Ele surge calmo, elegante e cruel. Sua presença é desconfortável. Ele provoca, debocha e, acima de tudo, demonstra total desprezo pelo Kung Fu. E então, ele faz o impensável. Usa o canhão.
Em poucos segundos, um dos grandes mestres é derrotado sem sequer ter chance de lutar. Esse momento é um choque. Não só para os personagens, mas para o próprio filme. Pela primeira vez, o Kung Fu parece impotente. A tradição falha diante da inovação usada para o mal. Shen prova que não está brincando. Ele não quer apenas vencer, ele quer humilhar tudo o que veio antes dele. Durante o caos, Po enfrenta Shen cara a cara pela primeira vez. E é aí que o golpe emocional vem com força total. Ao olhar para Shen, as memórias do Po se tornam claras demais. Ele lembra da noite em que sua vila foi atacada, lembra da correria, do fogo, da mãe tentando salvá-lo, lembra do símbolo do pavão. Tudo se conecta. Po entra em pânico. O panda que enfrentou Tai Lung sem medo agora trava completamente. Seus movimentos perdem força, sua mente se enche de dor e acaba sendo gravemente ferido pelo canhão de Shen. Não é só um ataque físico, é o peso do trauma vindo à tona de uma vez. Enquanto Po se recupera, a tigresa assume um papel fundamental. Em um dos diálogos mais fortes do filme, ela revela que também perdeu seus pais muito cedo, que cresceu carregando raiva, dor e silêncio. Mas, diferente do Po, ela aprendeu a canalizar tudo isso para dentro, se tornando forte, embora nunca totalmente em paz. Essa conversa cria uma conexão real entre os dois. Não é uma troca de frases bonitas, é crua, sincera e cheia de coisas não ditas. Tigresa entende exatamente o que o Po está sentindo, mesmo sem conseguir ajudá-lo completamente. E enquanto o Po está quebrado por dentro, Shen segue avançando. Ele toma o controle total da cidade de Gongmen, prende os mestres restantes e se prepara para lançar sua arma contra toda a China. Para ele não existe dúvida, não existe arrependimento. Ele acredita que está cumprindo seu destino ao destruir. Aqui, a gente reencontra o Po já estabelecido como o dragão guerreiro. Ele não é mais aquele panda totalmente perdido do primeiro filme. Agora, ele protege o Vale da Paz ao lado dos 5 Furiosos, combate vilões com confiança e até virou uma espécie de celebridade local. Todo mundo conhece o Po, todo mundo ama o Po, inclusive ele mesmo. Só que, mesmo com toda essa segurança aparente, ainda existe um vazio dentro dele. Um pedaço da própria história que continua sem respostas. A trama começa com uma nova ameaça surgindo na China. Lord Shen, um pavão arrogante, frio e extremamente perigoso, que desenvolveu uma arma capaz de acabar com o Kung Fu. E isso não é pouca coisa. O Kung Fu não é só uma técnica de luta nesse universo. Ele representa tradição, equilíbrio, disciplina e conexão espiritual. Ou seja, Shen não quer apenas dominar a China, ele quer apagar tudo o que o Kung Fu simboliza. Ao mesmo tempo em que o perigo cresce do lado de fora, algo começa a se quebrar dentro do Po. Certos símbolos, lembranças e visões despertam nele memórias confusas sobre seu passado. Ele sempre soube que foi adotado, mas nunca questionou muito isso. Agora, essas perguntas começam a incomodar. Quem eu era antes? O que aconteceu com meus pais? Por que eu fui deixado para trás? No Vale da Paz, Po já é uma lenda viva. As pessoas pedem autógrafo, contam histórias exageradas sobre suas batalhas e olham para ele com admiração. E claro, o Po adora tudo isso. Ele continua o mesmo panda atrapalhado e comilão, mas agora com uma confiança que antes não existia. Ao lado dele estão os 5 Furiosos: Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-a-Deus e Garça. O grupo funciona como uma verdadeira equipe. As lutas são coordenadas, cada um sabe exatamente o seu papel e o Po finalmente se sente parte daquele time. Logo no início, vemos uma missão cheia de ação e humor, que serve para deixar claro: o Kung Fu está mais vivo do que nunca, e Po está no auge. Mas enquanto o Vale da Paz vive em harmonia, o mundo lá fora começa a dar sinais de perigo. A história corta para um passado distante, apresentado em um estilo visual diferente, quase como uma pintura em movimento. É aqui que conhecemos Lord Shen ainda jovem, um pavão ambicioso, inteligente e extremamente orgulhoso.
Shen nasce em uma família poderosa, governantes da cidade de Gongmen, mas desde cedo demonstra uma obsessão por armas e pólvora. Ele não se interessa por equilíbrio, espiritualidade ou tradição, só por poder. Uma profecia muda tudo. Shen ouve que será derrotado por um guerreiro preto e branco se continuar seguindo esse caminho. Tomado pelo medo do próprio destino, ele decide agir antes que a profecia se cumpra. E é aqui que o filme mostra seu lado mais sombrio. Shen ordena o extermínio dos pandas, acreditando que assim poderá eliminar qualquer ameaça ao seu futuro. Essa decisão é o ponto de virada não só para o vilão, mas para toda a história. Shen não apenas tenta fugir do destino, ele o provoca. Seu medo o transforma em um monstro, e suas ações deixam marcas profundas que ecoam até o presente. Voltando ao tempo atual, Shen é banido por seus próprios pais ao descobrirem o que ele fez. Humilhado e cheio de ódio, ele desaparece, mas não desiste. Pelo contrário, ele passa anos aperfeiçoando sua criação, uma arma capaz de destruir mestres de Kung Fu à distância, algo nunca visto antes, uma ameaça real a tudo o que o Kung Fu representa. Enquanto isso, Po e os 5 Furiosos recebem notícias preocupantes. Rumores falam de vilas atacadas por lobos usando armas estranhas, explosões e canhões. Mestres estão sendo derrotados sem sequer chegar perto do inimigo. Algo está errado, muito errado. O grupo parte para investigar e é nessa jornada que o conflito interno do Po começa a aparecer. Durante uma batalha contra os lobos de Shen, Po vê o símbolo do pavão gravado em uma caixa de armas e algo dentro dele trava. Uma imagem rápida, quase um flash, invade sua mente. Fogo, gritos, caos. Ele perde o foco, fica vulnerável e quase é derrotado. Esse momento é crucial. Pela primeira vez, o Po percebe que existe algo mal resolvido dentro dele. Ele sempre acreditou que era feliz do jeito que era, mas essas visões mostram que não é bem assim. O passado, que ele nunca questionou, começa a cobrar atenção. Ainda assim, Po tenta disfarçar tudo com humor, como sempre fez. Brinca, faz piada, muda de assunto, mas a tigresa percebe. Ela sente que o Po não está bem, mesmo sem ele dizer nada. Esse silêncio diz muito. Cada novo confronto com os lobos de Lord Shen dão mais flashes desconexos, fogo se espalhando, prédios queimando, gritos de pânico e uma sensação constante de perda. Po não entende exatamente o que são essas imagens, mas sente que elas fazem parte de algo muito maior, algo que ele evitou encarar a vida inteira. Ao chegarem à cidade de Gongmen, o clima muda completamente. Não existe a leveza do Vale da Paz ali. As ruas estão vazias, os portões fechados e o medo domina tudo. A cidade, que antes era símbolo de prosperidade, agora parece sufocada, como se estivesse presa no passado, assim como Po. É nesse ponto que o grupo encontra os mestres Thundering Rhino, Storming Ox e Croc, guerreiros lendários encarregados de proteger a cidade. Eles confirmam a pior notícia possível. Shen voltou. E não só voltou, como está pronto para testar sua arma em larga escala. Esses mestres representam o Kung Fu tradicional, firme, enraizado na disciplina e na honra. Eles acreditam que nenhuma arma pode derrotar o verdadeiro espírito do Kung Fu. Mas estão errados. Quando Shen aparece, ele não vem com gritos ou fúria descontrolada. Ele surge calmo, elegante e cruel. Sua presença é desconfortável, ele provoca, debocha e, acima de tudo, demonstra total desprezo pelo Kung Fu. E então, ele faz o impensável. Usa o canhão. Em poucos segundos, um dos grandes mestres é derrotado sem sequer ter chance de lutar. Esse momento é um choque. Não só para os personagens, mas para o próprio filme. Pela primeira vez, o Kung Fu parece impotente. A tradição falha diante da inovação usada para o mal. Shen prova que não está brincando. Ele não quer apenas vencer, ele quer humilhar tudo o que veio antes dele. Durante o caos, Po enfrenta Shen cara a cara pela primeira vez. E é aí que o golpe emocional vem com força total. Ao olhar para Shen, as memórias do Po se tornam claras demais. Ele lembra da noite em que sua vila foi atacada, lembra da correria, do fogo,
da mãe tentando salvá-lo, lembra do símbolo do pavão. Tudo se conecta. Po entra em pânico. O panda que enfrentou Tai Lung sem medo agora trava completamente. Seus movimentos perdem força, sua mente se enche de dor e acaba sendo gravemente ferido pelo canhão de Shen. Não é só um ataque físico, é o peso do trauma vindo à tona de uma vez. Enquanto Po se recupera, a tigresa assume um papel fundamental. Em um dos diálogos mais fortes do filme, ela revela que também perdeu seus pais muito cedo, que cresceu carregando raiva, dor e silêncio. Mas, diferente do Po, ela aprendeu a canalizar tudo isso para dentro, se tornando forte, embora nunca totalmente em paz. Essa conversa cria uma conexão real entre os dois. Não é uma troca de frases bonitas, é crua, sincera e cheia de coisas não ditas. Tigresa entende exatamente o que o Po está sentindo, mesmo sem conseguir ajudá-lo completamente. E enquanto Po está quebrado por dentro, Shen segue avançando. Ele toma o controle total da cidade de Gongmen, prende os mestres restantes e se prepara para lançar sua arma contra toda a China. Para ele, não existe dúvida, não existe arrependimento. Ele acredita que está cumprindo seu destino ao destruí-lo. A gente reencontra o Po já estabelecido como o dragão guerreiro. Ele não é mais aquele panda totalmente perdido do primeiro filme. Agora, ele protege o Vale da Paz ao lado dos 5 Furiosos, combate vilões com confiança e até virou uma espécie de celebridade local. Todo mundo conhece o Po, todo mundo ama o Po, inclusive ele mesmo. Só que, mesmo com toda essa segurança aparente, ainda existe um vazio dentro dele. Um pedaço da própria história que continua sem respostas. A trama começa com uma nova ameaça surgindo na China. Lord Shen, um pavão arrogante, frio e extremamente perigoso, que desenvolveu uma arma capaz de acabar com o Kung Fu. E isso não é pouca coisa. O Kung Fu não é só uma técnica de luta nesse universo. Ele representa tradição, equilíbrio, disciplina e conexão espiritual. Ou seja, Shen não quer apenas dominar a China, ele quer apagar tudo o que o Kung Fu simboliza. Ao mesmo tempo em que o perigo cresce do lado de fora, algo começa a se quebrar dentro do Po. Certos símbolos, lembranças e visões despertam nele memórias confusas sobre seu passado. Ele sempre soube que foi adotado, mas nunca questionou muito isso. Agora, essas perguntas começam a incomodar. Quem eu era antes? O que aconteceu com meus pais? Por que eu fui deixado para trás? No Vale da Paz, Po já é uma lenda viva. As pessoas pedem autógrafo, contam histórias exageradas sobre suas batalhas e olham para ele com admiração. E claro, o Po adora tudo isso. Ele continua o mesmo panda atrapalhado e comilão, mas agora com uma confiança que antes não existia. Ao lado dele estão os 5 Furiosos, Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-a-Deus e Garça. O grupo funciona como uma verdadeira equipe. As lutas são coordenadas, cada um sabe exatamente o seu papel e o Po finalmente se sente parte daquele time. Logo no início, vemos uma missão cheia de ação e humor, que serve para deixar claro: o Kung Fu está mais vivo do que nunca, e Po está no auge. Mas enquanto o Vale da Paz vive em harmonia, o mundo lá fora começa a dar sinais de perigo. A história corta para um passado distante, apresentado em um estilo visual diferente, quase como uma pintura em movimento. É aqui que conhecemos Lord Shen ainda jovem, um pavão ambicioso, inteligente e extremamente orgulhoso. Shen nasce em uma família poderosa, governantes da cidade de Gongmen, mas desde cedo demonstra uma obsessão por armas e pólvora. Ele não se interessa por equilíbrio, espiritualidade ou tradição, só por poder. Uma profecia muda tudo. Shen ouve que será derrotado por um guerreiro preto e branco se continuar seguindo esse caminho. Tomado pelo medo do próprio destino, ele decide agir antes que a profecia se cumpra. E é aqui que o filme mostra seu lado mais sombrio. Shen ordena o extermínio dos pandas, acreditando que assim poderá eliminar qualquer ameaça ao seu futuro. Essa decisão é o ponto de virada não só para o vilão, mas para toda a história. Shen não apenas tenta fugir do destino,
ele o provoca. Seu medo o transforma em um monstro, e suas ações deixam marcas profundas que ecoam até o presente. Voltando ao tempo atual, Shen é banido por seus próprios pais ao descobrirem o que ele fez. Humilhado e cheio de ódio, ele desaparece, mas não desiste. Pelo contrário, ele passa anos aperfeiçoando sua criação, uma arma capaz de destruir mestres de Kung Fu à distância, algo nunca visto antes, uma ameaça real a tudo o que o Kung Fu representa. Enquanto isso, Po e os 5 Furiosos recebem notícias preocupantes. Rumores falam de vilas atacadas por lobos usando armas estranhas, explosões e canhões. Mestres estão sendo derrotados sem sequer chegar perto do inimigo. Algo está errado, muito errado. O grupo parte para investigar e é nessa jornada que o conflito interno do Po começa a aparecer. Durante uma batalha contra os lobos de Shen, Po vê o símbolo do pavão gravado em uma caixa de armas e algo dentro dele trava. Uma imagem rápida, quase um flash, invade sua mente. Fogo, gritos, caos. Ele perde o foco, fica vulnerável e quase é derrotado. Esse momento é crucial. Pela primeira vez, o Po percebe que existe algo mal resolvido dentro dele. Ele sempre acreditou que era feliz do jeito que era, mas essas visões mostram que não é bem assim. O passado, que ele nunca questionou, começa a cobrar atenção. Ainda assim, Po tenta disfarçar tudo com humor, como sempre fez. Brinca, faz piada, muda de assunto, mas a tigresa percebe. Ela sente que o Po não está bem, mesmo sem ele dizer nada. Esse silêncio diz muito. Cada novo confronto com os lobos de Lord Shen dão mais flashes desconexos, fogo se espalhando, prédios queimando, gritos de pânico e uma sensação constante de perda. Po não entende exatamente o que são essas imagens, mas sente que elas fazem parte de algo muito maior, algo que ele evitou encarar a vida inteira. Ao chegarem à cidade de Gongmen, o clima muda completamente. Não existe a leveza do Vale da Paz ali. As ruas estão vazias, os portões fechados e o medo domina tudo. A cidade, que antes era símbolo de prosperidade, agora parece sufocada, como se estivesse presa no passado, assim como Po. É nesse ponto que o grupo encontra os mestres Thundering Rhino, Storming Ox e Croc, guerreiros lendários encarregados de proteger a cidade. Eles confirmam a pior notícia possível. Shen voltou. E não só voltou, como está pronto para testar sua arma em larga escala. Esses mestres representam o Kung Fu tradicional, firme, enraizado na disciplina e na honra. Eles acreditam que nenhuma arma pode derrotar o verdadeiro espírito do Kung Fu. Mas estão errados. Quando Shen aparece, ele não vem com gritos ou fúria descontrolada. Ele surge calmo, elegante e cruel. Sua presença é desconfortável. Ele provoca, debocha e, acima de tudo, demonstra total desprezo pelo Kung Fu. E então, ele faz o impensável. Usa o canhão. Em poucos segundos, um dos grandes mestres é derrotado sem sequer ter chance de lutar. Esse momento é um choque. Não só para os personagens, mas para o próprio filme. Pela primeira vez, o Kung Fu parece impotente. A tradição falha diante da inovação usada para o mal. Shen prova que não está brincando. Ele não quer apenas vencer, ele quer humilhar tudo o que veio antes dele. Durante o caos, Po enfrenta Shen cara a cara pela primeira vez. E é aí que o golpe emocional vem com força total. Ao olhar para Shen, as memórias do Po se tornam claras demais. Ele lembra da noite em que sua vila foi atacada, lembra da correria, do fogo, da mãe tentando salvá-lo, lembra do símbolo do pavão. Tudo se conecta. Po entra em pânico. O panda que enfrentou Tai Lung sem medo agora trava completamente. Seus movimentos perdem força, sua mente se enche de dor e acaba sendo gravemente ferido pelo canhão de Shen. Não é só um ataque físico, é o peso do trauma vindo à tona de uma vez. Enquanto Po se recupera, a tigresa assume um papel fundamental. Em um dos diálogos mais fortes do filme, ela revela que também perdeu seus pais muito cedo, que cresceu carregando raiva, dor e silêncio. Mas, diferente do Po, ela aprendeu a canalizar tudo isso para dentro,
se tornando forte, embora nunca totalmente em paz. Essa conversa cria uma conexão real entre os dois. Não é uma troca de frases bonitas, é crua, sincera e cheia de coisas não ditas. Tigresa entende exatamente o que o Po está sentindo, mesmo sem conseguir ajudá-lo completamente. E enquanto o Po está quebrado por dentro, Shen segue avançando. Ele toma o controle total da cidade de Gongmen, prende os mestres restantes e se prepara para lançar sua arma contra toda a China. Para ele, não existe dúvida, não existe arrependimento. Ele acredita que está cumprindo seu destino ao destruir. Aqui, a gente reencontra o Po já estabelecido como o dragão guerreiro. Ele não é mais aquele panda totalmente perdido do primeiro filme. Agora, ele protege o Vale da Paz ao lado dos 5 Furiosos, combate vilões com confiança e até virou uma espécie de celebridade local. Todo mundo conhece o Po, todo mundo ama o Po, inclusive ele mesmo. Só que, mesmo com toda essa segurança aparente, ainda existe um vazio dentro dele. Um pedaço da própria história que continua sem respostas. A trama começa com uma nova ameaça surgindo na China. Lord Shen, um pavão arrogante, frio e extremamente perigoso, que desenvolveu uma arma capaz de acabar com o Kung Fu. E isso não é pouca coisa. O Kung Fu não é só uma técnica de luta nesse universo. Ele representa tradição, equilíbrio, disciplina e conexão espiritual. Ou seja, Shen não quer apenas dominar a China, ele quer apagar tudo o que o Kung Fu simboliza. Ao mesmo tempo em que o perigo cresce do lado de fora, algo começa a se quebrar dentro do Po. Certos símbolos, lembranças e visões despertam nele memórias confusas sobre seu passado. Ele sempre soube que foi adotado, mas nunca questionou muito isso. Agora, essas perguntas começam a incomodar. Quem eu era antes? O que aconteceu com meus pais? Por que eu fui deixado para trás? No Vale da Paz, Po já é uma lenda viva. As pessoas pedem autógrafo, contam histórias exageradas sobre suas batalhas e olham para ele com admiração. E claro, o Po adora tudo isso. Ele continua o mesmo panda atrapalhado e comilão, mas agora com uma confiança que antes não existia. Ao lado dele estão os 5 Furiosos, Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-a-Deus e Garça. O grupo funciona como uma verdadeira equipe. As lutas são coordenadas, cada um sabe exatamente o seu papel e o Po finalmente se sente parte daquele time. Logo no início, vemos uma missão cheia de ação e humor, que serve para deixar claro: o Kung Fu está mais vivo do que nunca, e Po está no auge. Mas enquanto o Vale da Paz vive em harmonia, o mundo lá fora começa a dar sinais de perigo. A história corta para um passado distante, apresentado em um estilo visual diferente, quase como uma pintura em movimento. É aqui que conhecemos Lord Shen ainda jovem, um pavão ambicioso, inteligente e extremamente orgulhoso. Shen nasce em uma família poderosa, governantes da cidade de Gongmen, mas desde cedo demonstra uma obsessão por armas e pólvora. Ele não se interessa por equilíbrio, espiritualidade ou tradição, só por poder. Uma profecia muda tudo. Shen ouve que será derrotado por um guerreiro preto e branco se continuar seguindo esse caminho. Tomado pelo medo do próprio destino, ele decide agir antes que a profecia se cumpra. E é aqui que o filme mostra seu lado mais sombrio. Shen ordena o extermínio dos pandas, acreditando que assim poderá eliminar qualquer ameaça ao seu futuro. Essa decisão é o ponto de virada não só para o vilão, mas para toda a história. Shen não apenas tenta fugir do destino, ele o provoca. Seu medo o transforma em um monstro, e suas ações deixam marcas profundas que ecoam até o presente. Voltando ao tempo atual, Shen é banido por seus próprios pais ao descobrirem o que ele fez. Humilhado e cheio de ódio, ele desaparece, mas não desiste. Pelo contrário, ele passa anos aperfeiçoando sua criação, uma arma capaz de destruir mestres de Kung Fu à distância, algo nunca visto antes, uma ameaça real a tudo o que o Kung Fu representa. Enquanto isso, Po e os 5 Furiosos recebem notícias preocupantes. Rumores falam de vilas atacadas por lobos usando armas estranhas, explosões e canhões.
Mestres estão sendo derrotados sem sequer chegar perto do inimigo. Algo está errado, muito errado. O grupo parte para investigar e é nessa jornada que o conflito interno do Po começa a aparecer. Durante uma batalha contra os lobos de Shen, Po vê o símbolo do pavão gravado em uma caixa de armas e algo dentro dele trava. Uma imagem rápida, quase um flash, invade sua mente. Fogo, gritos, caos. Ele perde o foco, fica vulnerável e quase é derrotado. Esse momento é crucial. Pela primeira vez, o Po percebe que existe algo mal resolvido dentro dele. Ele sempre acreditou que era feliz do jeito que era, mas essas visões mostram que não é bem assim. O passado, que ele nunca questionou, começa a cobrar atenção. Ainda assim, Po tenta disfarçar tudo com humor, como sempre fez. Brinca, faz piada, muda de assunto, mas a tigresa percebe. Ela sente que o Po não está bem, mesmo sem ele dizer nada. Esse silêncio diz muito. Cada novo confronto com os lobos de Lord Shen dão mais flashes desconexos, fogo se espalhando, prédios queimando, gritos de pânico e uma sensação constante de perda. Po não entende exatamente o que são essas imagens, mas sente que elas fazem parte de algo muito maior, algo que ele evitou encarar a vida inteira. Ao chegarem à cidade de Gongmen, o clima muda completamente. Não existe a leveza do Vale da Paz ali. As ruas estão vazias, os portões fechados e o medo domina tudo. A cidade, que antes era símbolo de prosperidade, agora parece sufocada, como se estivesse presa no passado, assim como Po. É nesse ponto que o grupo encontra os mestres Thundering Rhino, Storming Ox e Croc, guerreiros lendários encarregados de proteger a cidade. Eles confirmam a pior notícia possível. Shen voltou. E não só voltou, como está pronto para testar sua arma em larga escala. Esses mestres representam o Kung Fu tradicional, firme, enraizado na disciplina e na honra. Eles acreditam que nenhuma arma pode derrotar o verdadeiro espírito do Kung Fu. Mas estão errados. Quando Shen aparece, ele não vem com gritos ou fúria descontrolada. Ele surge calmo, elegante e cruel. Sua presença é desconfortável, ele provoca, debocha e, acima de tudo, demonstra total desprezo pelo Kung Fu. E então, ele faz o impensável. Usa o canhão. Em poucos segundos, um dos grandes mestres é derrotado sem sequer ter chance de lutar. Esse momento é um choque. Não só para os personagens, mas para o próprio filme. Pela primeira vez, o Kung Fu parece impotente. A tradição falha diante da inovação usada para o mal. Shen prova que não está brincando. Ele não quer apenas vencer, ele quer humilhar tudo o que veio antes dele. Durante o caos, Po enfrenta Shen cara a cara pela primeira vez. E é aí que o golpe emocional vem com força total. Ao olhar para Shen, as memórias do Po se tornam claras demais. Ele lembra da noite em que sua vila foi atacada, lembra da correria, do fogo, da mãe tentando salvá-lo, lembra do símbolo do pavão. Tudo se conecta. Po entra em pânico. O panda que enfrentou Tai Lung sem medo agora trava completamente. Seus movimentos perdem força, sua mente se enche de dor e acaba sendo gravemente ferido pelo canhão de Shen. Não é só um ataque físico, é o peso do trauma vindo à tona de uma vez. Enquanto Po se recupera, a tigresa assume um papel fundamental. Em um dos diálogos mais fortes do filme, ela revela que também perdeu seus pais muito cedo, que cresceu carregando raiva, dor e silêncio. Mas, diferente do Po, ela aprendeu a canalizar tudo isso para dentro, se tornando forte, embora nunca totalmente em paz. Essa conversa cria uma conexão real entre os dois. Não é uma troca de frases bonitas, é crua, sincera e cheia de coisas não ditas. Tigresa entende exatamente o que o Po está sentindo, mesmo sem conseguir ajudá-lo completamente. E enquanto o Po está quebrado por dentro, Shen segue avançando. Ele toma o controle total da cidade de Gongmen, prende os mestres restantes e se prepara para lançar sua arma contra toda a China. Para ele, não existe dúvida, não existe arrependimento. Ele acredita que está cumprindo seu destino ao destruí-lo. Aqui,
a gente reencontra o Po já estabelecido como o dragão guerreiro. Ele não é mais aquele panda totalmente perdido do primeiro filme. Agora, ele protege o Vale da Paz ao lado dos 5 Furiosos, combate vilões com confiança e até virou uma espécie de celebridade local. Todo mundo conhece o Po, todo mundo ama o Po, inclusive ele mesmo. Só que, mesmo com toda essa segurança aparente, ainda existe um vazio dentro dele. Um pedaço da própria história que continua sem respostas. A trama começa com uma nova ameaça surgindo na China. Lord Shen, um pavão arrogante, frio e extremamente perigoso, que desenvolveu uma arma capaz de acabar com o Kung Fu. E isso não é pouca coisa. O Kung Fu não é só uma técnica de luta nesse universo. Ele representa tradição, equilíbrio, disciplina e conexão espiritual. Ou seja, Shen não quer apenas dominar a China, ele quer apagar tudo o que o Kung Fu simboliza. Ao mesmo tempo em que o perigo cresce do lado de fora, algo começa a se quebrar dentro do Po. Certos símbolos, lembranças e visões despertam nele memórias confusas sobre seu passado. Ele sempre soube que foi adotado, mas nunca questionou muito isso. Agora, essas perguntas começam a incomodar. Quem eu era antes? O que aconteceu com meus pais? Por que eu fui deixado para trás? No Vale da Paz, Po já é uma lenda viva. As pessoas pedem autógrafo, contam histórias exageradas sobre suas batalhas e olham para ele com admiração. E claro, o Po adora tudo isso. Ele continua o mesmo panda atrapalhado e comilão, mas agora com uma confiança que antes não existia. Ao lado dele estão os 5 Furiosos: Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-a-Deus e Garça. O grupo funciona como uma verdadeira equipe. As lutas são coordenadas, cada um sabe exatamente o seu papel e o Po finalmente se sente parte daquele time. Logo no início, vemos uma missão cheia de ação e humor, que serve para deixar claro: o Kung Fu está mais vivo do que nunca, e Po está no auge. Mas enquanto o Vale da Paz vive em harmonia, o mundo lá fora começa a dar sinais de perigo. A história corta para um passado distante, apresentado em um estilo visual diferente, quase como uma pintura em movimento. É aqui que conhecemos Lord Shen ainda jovem, um pavão ambicioso, inteligente e extremamente orgulhoso. Shen nasce em uma família poderosa, governantes da cidade de Gongmen, mas desde cedo demonstra uma obsessão por armas e pólvora. Ele não se interessa por equilíbrio, espiritualidade ou tradição, só por poder. Uma profecia muda tudo. Shen ouve que será derrotado por um guerreiro preto e branco se continuar seguindo esse caminho. Tomado pelo medo do próprio destino, ele decide agir antes que a profecia se cumpra. E é aqui que o filme mostra seu lado mais sombrio. Shen ordena o extermínio dos pandas, acreditando que assim poderá eliminar qualquer ameaça ao seu futuro. Essa decisão é o ponto de virada não só para o vilão, mas para toda a história. Shen não apenas tenta fugir do destino, ele o provoca. Seu medo o transforma em um monstro, e suas ações deixam marcas profundas que ecoam até o presente. Voltando ao tempo atual, Shen é banido por seus próprios pais ao descobrirem o que ele fez. Humilhado e cheio de ódio, ele desaparece, mas não desiste. Pelo contrário, ele passa anos aperfeiçoando sua criação, uma arma capaz de destruir mestres de Kung Fu à distância, algo nunca visto antes, uma ameaça real a tudo o que o Kung Fu representa. Enquanto isso, Po e os 5 Furiosos recebem notícias preocupantes. Rumores falam de vilas atacadas por lobos usando armas estranhas, explosões e canhões. Mestres estão sendo derrotados sem sequer chegar perto do inimigo. Algo está errado, muito errado. O grupo parte para investigar e é nessa jornada que o conflito interno do Po começa a aparecer. Durante uma batalha contra os lobos de Shen, Po vê o símbolo do pavão gravado em uma caixa de armas e algo dentro dele trava. Uma imagem rápida, quase um flash, invade sua mente. Fogo, gritos, caos. Ele perde o foco, fica vulnerável e quase é derrotado. Esse momento é crucial. Pela primeira vez, o Po percebe que existe algo mal resolvido dentro dele. Ele sempre acreditou que era feliz do jeito que era, mas essas visões mostram que não é bem assim.
O passado, que ele nunca questionou, começa a cobrar atenção. Ainda assim, Po tenta disfarçar tudo com humor, como sempre fez. Brinca, faz piada, muda de assunto, mas a tigresa percebe. Ela sente que o Po não está bem, mesmo sem ele dizer nada. Esse silêncio diz muito. Cada novo confronto com os lobos de Lord Shen dão mais flashes desconexos. Fogo se espalhando, prédios queimando, gritos de pânico e uma sensação constante de perda. Po não entende exatamente o que são essas imagens, mas sente que elas fazem parte de algo muito maior, algo que ele evitou encarar a vida inteira. Ao chegarem à cidade de Gongmen, o clima muda completamente. Não existe a leveza do Vale da Paz ali. As ruas estão vazias, os portões fechados e o medo domina tudo. A cidade, que antes era símbolo de prosperidade, agora parece sufocada, como se estivesse presa no passado, assim como Po. É nesse ponto que o grupo encontra os mestres Thundering Rhino, Storming Ox e Croc, guerreiros lendários encarregados de proteger a cidade. Eles confirmam a pior notícia possível. Shen voltou. E não só voltou, como está pronto para testar sua arma em larga escala. Esses mestres representam o Kung Fu tradicional, firme, enraizado na disciplina e na honra. Eles acreditam que nenhuma arma pode derrotar o verdadeiro espírito do Kung Fu. Mas estão errados. Quando Shen aparece, ele não vem com gritos ou fúria descontrolada. Ele surge calmo, elegante e cruel. Sua presença é desconfortável, ele provoca, debocha e, acima de tudo, demonstra total desprezo pelo Kung Fu. E então, ele faz o impensável. Usa o canhão. Em poucos segundos, um dos grandes mestres é derrotado sem sequer ter chance de lutar. Esse momento é um choque. Não só para os personagens, mas para o próprio filme. Pela primeira vez, o Kung Fu parece impotente. A tradição falha diante da inovação usada para o mal. Shen prova que não está brincando. Ele não quer apenas vencer, ele quer humilhar tudo o que veio antes dele. Durante o caos, Po enfrenta Shen cara a cara pela primeira vez. E é aí que o golpe emocional vem com força total. Ao olhar para Shen, as memórias do Po se tornam claras demais. Ele lembra da noite em que sua vila foi atacada, lembra da correria, do fogo, da mãe tentando salvá-lo, lembra do símbolo do pavão. Tudo se conecta. Po entra em pânico. O panda que enfrentou Tai Lung sem medo agora trava completamente. Seus movimentos perdem força, sua mente se enche de dor e acaba sendo gravemente ferido pelo canhão de Shen. Não é só um ataque físico, é o peso do trauma vindo à tona de uma vez. Enquanto Po se recupera, a tigresa assume um papel fundamental. Em um dos diálogos mais fortes do filme, ela revela que também perdeu seus pais muito cedo, que cresceu carregando raiva, dor e silêncio. Mas, diferente do Po, ela aprendeu a canalizar tudo isso para dentro, se tornando forte, embora nunca totalmente em paz. Essa conversa cria uma conexão real entre os dois. Não é uma troca de frases bonitas, é crua, sincera e cheia de coisas não ditas. Tigresa entende exatamente o que o Po está sentindo, mesmo sem conseguir ajudá-lo completamente. E enquanto o Po está quebrado por dentro, Shen segue avançando. Ele toma o controle total da cidade de Gongmen, prende os mestres restantes e se prepara para lançar sua arma contra toda a China. Para ele, não existe dúvida, não existe arrependimento. Ele acredita que está cumprindo seu destino ao destruí-lo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.